É o seguinte, gente, eu estava falando agora, né, dando sequência a essas conversas, que sempre são agradáveis, é sempre assim, com prefeituráveis, pré-candidatos à prefeitura da nossa capital. E hoje nós temos então o prazer em receber a Candice, a nossa prezada jornalista. Hoje vamos recebê-la, a Candice, que vai conversar com a gente. Ela é jornalista, como eu, ela representa, digamos assim, esse campo de esquerda da capital, seria isso? Vou até conversar com ela sobre isso, se ela se vê assim, buscando alianças, apoios, esse projeto de cidade popular. Ela estava falando agora para mim sobre isso, a melhoria da cidade, em que pode melhorar? E resgatar essa dignidade para todos nós, que a gente fala aqui direto. Você vê, o Balanço Geral é essa plataforma mesmo de reivindicações. Ela se apresenta como essa possibilidade viável para uma nova gestão de Aracaju. Candice Carvalho, jornalista, está aqui no Balanço para a gente se conhecer mais e para a gente se conhecer melhor. É um prazer recebê-la novamente no estúdio que você conhece. Sérgio Cursino, gente, olha, já começo roubando aqui as palavras Fica à dele, vontade. dizendo que é uma gentileza Claro, a sua presença, a forma, a postura, a competência, o jeito do Sérgio Cursino de conduzir as coisas tem a cara da TV Atalaia, que é um espaço democrático. Desde o meu tempo aqui, Dr. Walter sempre teve essa preocupação de abrir todas as portas para que o povo de Sergipe conheça a verdade, apresente os fatos. A gente apresentava os fatos na realidade e você ainda traz essa leveza, essa alegria. Ele arranca um sorriso do rosto da gente. Obrigado. E outra coisa, né, Candice? Eu tenho certeza absoluta que você vai entender o que eu vou dizer. Eu olho para você e me vejo. É só eu me ver no seu lugar. Então eu quero ser bem tratado, né? Eu tenho essa coisa de conversar com as pessoas dessa maneira e querer saber da Candice. É o que me interessa. Você é o que me interessa nesse momento. Então já começo te perguntando, quais são os seus atributos? No que você vê que a Candice pode acrescentar demais, nossos telespectadores, essa audiência maravilhosa que estamos assistindo agora? O que você propõe? O que me faz votar na Candice Carvalho? Bom, Sérgio, primeiro, pela minha história, obviamente, eu tenho essa história muito próxima, porque eu sou cria de Aracaju, eu nasci, me criei, minha filha é aracajuana, eu sou apaixonada pela minha cidade. Segundo, por ser do Partido dos Trabalhadores, um partido admirado, respeitado, que tem hoje o Lula na presidência e que está mostrando todo o cuidado com o povo brasileiro, sergipano e aracajuano. E também porque a nossa pré-candidatura, Sérgio, ela tem um compromisso com a verdade, que tem tudo a ver com o que eu sou e com o que eu fiz ao longo de toda a minha vida com o jornalismo, trazer a verdade. Porque hoje em dia, aracajuano e aracajuano que nos assiste, telespectadores do Balanço Geral, a gente vê pessoas se colocando como salvadoras da pátria e outras trazendo a ilusão de que está tudo bem. Eu tenho dito que Aracaju não é terra arrasada, mas também não é um paraíso. A gente vê aqui nas reportagens e a gente precisa olhar no olho das pessoas, saber fazer escuta ativa, que eu tenho chamado de escuta ativa, para a gente buscar a solução para melhorar Aracaju na medida da necessidade das pessoas. Porque não adianta eu fazer alguma obra, que eu já vi várias, né, já presenciei inúmeras, e aquela obra não servir à população, àquela comunidade. Então, por isso tudo que a gente tem trazido de representação, eu acredito que a gente vai sim fazer a diferença na medida certa para o povo de Aracaju. Agora eu te pergunto, quais são as suas bandeiras? Eu vi hoje, vou passar rapidamente uma experiência muito factual para você, de agora. Eu passei pela madrugada numa localização e vi essa localização alagada, Candice. Não tinha chovido nem 20 minutos, menina, estava tudo alagado. Eu fiquei pensando, todas as vezes alaga, exatamente ali. Eu fico pensando, mas será que ninguém está vendo isso? Não tem zeladoria? Quais são as suas bandeiras para a cidade? Olha, o dia a dia na rua me encanta naturalmente por tudo que eu já vivi. E eu também passo por problemas pela cidade e é inevitável não parar. Algumas vezes até fiz alguns vídeos em relação a isso. Mas quando a gente tem uma pré-candidatura, a responsabilidade de se colocar para a população como uma próxima gestora, você tem que ter um olhar mais cuidadoso. Então, por conta disso, a gente está pensando em Aracaju de mãos dadas com a população e de mãos dadas com as pessoas que têm experiência em Sergipe,
que um grande laboratório, o coração disso é a Universidade Federal de Sergipe, e a gente está buscando, junto a esses técnicos, propostas concretas, conscientes. A gente não quer vender sonho, sabe, Sérgio? Porque eu vejo muitas vezes, inclusive, as pessoas me questionarem porque eu não tenho experiência na política. Eu ia te perguntar sobre isso, exatamente. Essa experiência, você tem essa experiência no jornalismo. No que o jornalismo pode contribuir? Inclusive, vi uma foto muito bacana sua. Você está no meio com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. É significativa nesse sentido? Você vai ter esse apoio todo? Sim, carrego no peito a estrela do meu partido, sim, assim como Nossa Senhora. Mas essa questão de experiência, eu pergunto, que experiência? Experiência administrativa, política? Porque vivência de rua, de população, de denunciar problema, de cobrar solução e de pensar na solução na medida certa, isso eu já tenho. No entanto, o que eu posso dizer à população é que eu não tenho essa experiência de vícios, porque a gente passa eleição após eleição, a gente vê muitas pessoas se valerem da experiência, da famosa experiência, e no final das contas só representa uma repetição de vícios, que a população já está cansada. E é isso, por isso é que eu tenho dito, Sérgio, que eu quero essa verdade, esse olho no olho. Eu não vou ter uma varinha de condão e dizer que, olha, no primeiro dia eu já tenho todas as propostas e a gente vai... Não, nem no plano de governo chegar agora no mês de maio e dizer eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Não, enquanto hoje eu estudo gestão e política pública, faço um mestrado. E a partir desses estudos, eu cheguei numa palestra do Ateneu ONU, queria mandar um beijo a toda a juventude, e disse, é possível sim haver tarifa zero em Aracaju. Eu não falei isso de forma irresponsável. Ali estava a estudiosa que trouxe essa possibilidade para a população de Aracaju, e agora estou trabalhando com os técnicos especialistas para ver a viabilidade, como a gente fazer e apresentar isso para a população. Então, eu tenho muita consciência de que eu vou estar olho no olho com as pessoas, trazendo toda a verdade que a nossa pré-campanha significa. E, Candice, a política ela é muito dinâmica. Eu te pergunto com relação a essas pesquisas que são lançadas. Nem começamos a campanha ainda, estamos durante a pré-campanha. Como é que você vê? Ontem mesmo foi lançada uma pesquisa. Várias pesquisas vão sendo lançadas e tal. Isso te estimula, te desestimula? Qual é a sua visão de pesquisa eleitoral? Olha, as pesquisas, elas estão acontecendo e a gente está trabalhando, né? Eu tenho consciência e experiência de que nessa altura do campeonato, por exemplo, Marcelo Deda, quando se colocou para ser o pré-candidato do PT naquele ano, ele começa com ter cerca de 7%. Um outro político candidato a governador com 3%. E o que eu vejo é que nesse mês, e pela vivência que a gente tem, né, o eleitor não está pensando em eleição. O eleitor está pensando no problema que ele vive no dia a dia. Ele está querendo aquela mão para ajudá-lo, não é? E por isso mesmo, o que eu tenho feito nessas possibilidades, nessas oportunidades que eu tenho, é convidar as pessoas a me conhecer. Você não me conhece. Se você não me conhece, você conhece a Candice jornalista, repórter, apresentadora, mas agora tem Candice pré-candidata, com muita consistência, com muita honestidade, equilíbrio, habilidade. E eu estou buscando a sabedoria com o povo, com a participação popular para a gente construir esse projeto. Eu me lembrei agora que na minha emissora anterior eu entrevistei um candidato a presidente da República. Ele tinha 2% de pesquisas. O nome dele era Jair Bolsonaro. E aí eu vou fazer o meu contraponto petista. Entendo. Eu tive agora Jacques Wagner, que foi eleito governador, reelegeu, ajudou a eleger senador, ou ajudou a eleger outro senador, governador. Ele disse, Candice, o mais gostoso é a gente começar assim, e lá na frente, ninguém entender como é que o povo abraçou, porque o povo estava ali construindo junto. É por isso que a política é tão fascinante. Já tem uma ideia de vice? Não, a gente tem conversas. E outro assunto, eu estou adorando essa abertura. Eu queria, inclusive, agradecer também Eduardo do Vale no início. Nosso diretor de jornalismo. Exatamente. Que sempre foi muito, muito visionário, muito comprometido com o trabalho. E esse reconhecimento público eu preciso fazer aqui. Eduardo, muito obrigada mais uma vez.
E eu estava falando sobre A política e a vice, a vice. Candidata ou candidato. Eu ia falar da federação, que sempre me perguntam. Eu estou aqui até fazendo a entrevista com você. Fica à vontade. Todas as conversas estão acontecendo, que é normal desse momento, né? Quem está na vida pública começa a conversar, mas a gente tem consciência, Sérgio, que a gente representa a única pré-candidatura com capacidade de estar nas trincheiras em defesa dos que mais precisam e de fazer oposição de verdade com consistência. Então, a gente está buscando as conversas com o nosso campo, com quem quer defender o trabalhador, com quem quer defender o servidor público, com quem pensa na juventude, com oportunidades de capacitação e emprego, com quem pensa nas mulheres de uma maneira igualitária, com quem pensa em combater o preconceito. Então, a gente está conversando com essas pessoas desse campo. Você falou mulher, né? Você acredita que mulher realmente vote em mulher? E eu estou muito feliz porque, deixa eu ver se eu me lembro bem, eu já entrevistei a Daniela, já entrevistei a Yandra, estou entrevistando Candice e nos encontraremos com Emília e com Niuli, pelo menos 5 pré-candidatas. Isso é bom? Você conversa com elas? Você tem alguma ideia em conversar com essas mulheres que também estão se destacando, tanto nesse cenário que é verdadeiramente, constatavelmente, um clube do Bolinha, né? Eu vi tem um tempo assim, um grupo, como é que fala? O grupo político só tinha homem, Candice. Homem de 50 anos para cima, de cabelos grisalhos. Eu falei, mas isso aqui é um clube do Bolinha, não tinha uma mulher no chamado grupamento político. E ainda brancos. E brancos, exatamente. Brancos, cabelos contra. grisalhos, mais de 50. O que eu tenho... É verdade. O perfil, ele já trouxe o pacote completo, gente. O que eu tenho a dizer é que, enquanto aracajuana, eu estou muito feliz em ver a nossa sociedade entender que a mulher, ela pode sim colaborar, participar, contribuir com a política e com o planejamento da nossa cidade. A sociedade, eu afirmo aqui, olhando no olho das pessoas, de que a sociedade já tem essa consciência. Mas também eu bato na tecla de que não é uma questão de exclusão. Nós precisamos dessa consciência, dessa experiência, não é? Já que eles sempre tiveram na predominância dos homens. Afinal de contas, a gente sempre dá as mãos, Sérgio, na nossa família. Vamos lá. A mulher, ela organiza a casa, ela administra as contas, porque é ela quem administra, mas ela precisa dar as mãos ao companheiro para poder aquela família viver em harmonia, viver em equilíbrio. E é isso que a gente tem que buscar, sabe? Eu não sei se você sabe, eu tive uma vida com muitos desafios. Eu perdi a minha mãe aos 13 anos de idade e meu pai poucos anos depois. E foi muito difícil. A vida sempre foi repleta de obstáculos, mas eu sempre tive um norte. Eu sempre quis vencer. E eu acho que todo mundo pode. E para eu chegar nesse lugar, eu tenho a minha família. Não tem outro caminho. É a partir da minha família, minhas irmãs, porque elas se tornaram irmãs que cuidavam da mais novinha, né? Porque eu era caçula. Minhas irmãs com todo cuidado, me trouxeram até aqui. A minha família hoje, Rogério, Júlia, Raquel, Valentina, Larissa. No dia dos namorados, o senador Rogério Carvalho. Por que não? Gente, eu ia dizer, eu quero Só música. não vai se emocionar. Sara também, um beijo pra Sara. É porque eu conheço todo mundo aqui, Medeiros, gente. Eu queria música, Fábio Júnior, assim, uma coisa para eu fazer a minha declaração. Fábio Júnior, se declarar ao senador Rogério Carvalho. Senador, meu eterno namorado. Então, é importante porque também é sua família. Candice, como eu havia proposto, eu acho que a gente cumpriu essa missão de conversar com você, de trocar ideias. Foi ótimo conversar com uma jornalista. Eu sei que seria muito fácil, porém foi fascinante conhecer você, saber de você. E sempre você citou o Sistema Atalaia de Comunicação. É esse respeito à democracia que é tão bem ensinada pelo nosso mestre, Dr. Walter Franco. Muito obrigado. Volto com brilho no olho, agradecendo essa oportunidade mais uma vez e convidando a população de Aracaju, quem não me conhece, e outra, Sim. Era Candice Matos, Candice Carvalho, agora Candice do PT, Candice de Lula, gente, Candice. Venham me conhecer. Muito Tá obrigada mais uma Candice, vez, Sérgio. Uma ótima tarde. Um beijo, Boa sorte cheiro, nessa foi uma jornada. delícia. Muito Obrigada. obrigado, querida.